aqui os nossos estudos ainda no tópico 4 e agora falando um pouquinho sobre mordomia cristã. O crescimento do crente é contínuo, é constante e ele vai, no decorrer da sua caminhada cristã, do desenvolvimento da sua vida cristã, assumindo novos compromissos, maiores compromissos e entendendo o porquê da sua vida, o porquê que Deus o chamou, o porquê de Deus ter dotado esse indivíduo de tantas habilidades, de tantas capacidades, não é? E ninguém vai conseguir crescer no reino de Deus sem saber lidar com esse elemento tão importante, tão crucial, que é saber cuidar dos seus bens, administrar os talentos, administrar as habilidades que Deus deu. E à medida em que nós encontramos a forma certa de fazer isso, nós não apenas crescemos, mas nós também encontramos uma grande liberdade. A liberdade cristã, ela é potencializada à medida que eu compreendo a mordomia cristã. Agora vamos conceituar a mordomia. O que é mordomia? Eu gosto muito de uma definição de mordomia do Milton Erickson, e ele diz o seguinte: mordomia é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre a igreja local? Portanto, a igreja local, ela recebeu dons, ela recebeu habilidades, capacitações, e através do exercício dessa mordomia cristã, que essa comunidade, que esse indivíduo potencializado, vivendo essa liberdade, não é, do exercício da sua boa mordomia, é que esses indivíduos, essa igreja, vai fazer uma grande diferença. Então, conceituando ainda o que é mordomia, mordomia é administração. O conceito aí do dicionário comum diz que o mordomo é uma pessoa encarregada da administração de uma casa, né? A Bíblia muitas vezes fala a respeito desse termo, não é? Onde o indivíduo cuida, é como se ele cuidasse de uma despensa. Há uma outra citação no Novo Testamento onde mantimentos são guardados e esse indivíduo gerencia. Gerenciar uma despensa, o que é, gente? É ver o que está faltando, é ver se tem demais, é ver o que pode ser distribuído, é ver como que esses recursos podem ser bem administrados, manejados, né? Então, um conceito importante de mordomia é que mordomia é administração. Mordomia é também, gente, o próprio ofício do mordomo. O mordomo, no grego, oikonomos, significa o indivíduo que administra os bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. Quando se fala de mordomia, gente, não se pode deixar também de mencionar o elemento fidelidade. Deus espera a fidelidade dos seus mordomos. Deus espera a presteza dos seus mordomos. Deus espera que esse mordomo, né, seja alguém completamente hábil para lidar com aquilo que tem e com o que não tem também. Né? E uma outra pergunta que eu vou tentar responder aqui nesse vídeo: em que devemos exercer mordomia? Então eu vou pontuar aqui pelo menos 6 elementos. A mordomia do tempo. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, vai aparecer aí o versículo, fala que nós não podemos andar como nécios, né? Como ignorantes, mas devemos sim aproveitar bem o tempo. Em que devemos exercer mordomia? Mordomia também dos nossos bens, daquilo que Deus confiou a mim, né? Bens materiais, né? Então, Provérbios 3, versículo 9, vou colocar aí, não é? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É importante a gente destacar esse elemento, esse ponto aqui essencial, que é a questão financeira, não é?
Como é que nós gerenciamos esses recursos? Devemos honrá-lo, honrar a Deus e honrar com as primícias. O que significa dizer? Com a dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas, não é? E um outro elemento importante aqui que eu quero destacar, que é a honrar a Deus e exercer mordomia também, e sermos fiéis no exercício da nossa mordomia para com os talentos que Deus nos deu, com os dons. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, e você não usa isso para o reino de Deus, não é? Você está desperdiçando algo que é uma grande liberdade, porque é objeto de liberdade nós estarmos nos desempenhando no reino de Deus, né? O quarto elemento em que devemos exercer mordomia, do conhecimento e da inteligência. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, fomos enriquecidos, né? Com palavra e com conhecimento. Como administramos isso, não é? Em quinto lugar, em que devemos exercer mordomia, dos nossos dízimos e ofertas aí, bem diretamente, né? Malaquias 3:8, roubará o homem de Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É muito claro que quando a gente não dedica os nossos dízimos, nós estamos usurpando, tirando isso das mãos de Deus, né? Porque Deus, ele requer isso de nós. E, em último lugar, em que devemos exercer mordomia dos nossos corpos, né? O nosso corpo é dedicado ao Senhor, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, né? Vou colocar o texto aí para você ler, Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, gente, só para concluir, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, aquele que foi chamado, como falei no vídeo anterior, ele tem também o dever de exercer uma boa mordomia de tudo que Deus concedeu a ele. Que Deus te abençoe nessa jornada, que você se dedique mais, encontre a verdadeira liberdade no desenvolvimento da mordomia cristã. Graça e paz.